E aí, galera? Fluna Verde, hoje um bom Fluna Verde, né? Fazia tempo que a gente não se alegrava vendo a partida do Fluminense, né, cara? Que pelo menos fez um jogo dessa vez, um jogo mais honesto, um jogo condizente com o que tem, né? O Renato dessa vez conseguiu pelo menos acertar um pouco na escalação. Eu acho que a lateral esquerda, enfim, era complicado também mexer. Não ter Manuel Thiago Santos na zaga, eu acho que cresceu muito o time nesse quesito. O Guga fez o primeiro tempo horroroso, eu acho que no segundo tempo ele melhora. Enfim, mas o Fluminense, vou fazer o panorama, né? O Fluminense sai na frente contra o Internacional, jogando fora de casa, mais uma vez nesse ano vence o Internacional. O Inter que começa o ano muito forte, aí tem uma queda, tá tentando se realocar depois dessa queda. Vence o Santos, né? Eu me lembro assim, contando com a sorte, empata o jogo contra o Vasco depois de uma polêmica, o goleiro do Vasco foi expulso, o Léo Jardim. Então o Inter também não tá naquela fase toda, mas o Fluminense estava na pior fase possível, né? Enfim, perdeu todos os jogos no Campeonato Brasileiro, juntamente com o Atlético Mineiro, era a única equipe que, o pós-Copa no Mundo, tinha perdido todos os jogos. Eu achei que era só o Fluminense, mas o Atlético Mineiro também. Enfim, o Fluminense vence agora, se coloca numa situação muito favorável, mas tem que ter cabeça no lugar e não ter soberba e respeitar o Internacional, que apesar dos pesares tem bons valores. O Inter, eu acho que o Carboneiro é um bom valor, o Alan Patrick também acho que é muito bom. Enfim, o Bruno Henrique faz um meio campo ok. Tem Vitão também que participa da jogada do gol. Acho que a zaga do Inter também não é muito ruim. O Rocher ainda tá voltando, também não acho o Rocher muito forte. Bernabé é um excelente lateral. Mas enfim, vou destacar os pontos positivos do Fluminense também. Eu acho que a velocidade, o Fluminense conseguindo acelerar o jogo. Se o Fluminense acelera o jogo, o Fluminense consegue levar mais perigo, porque a característica são pontas de velocidade, de tentativa de um contra um, de costas de defesa, e o Fluminense acelerando, como foi o segundo gol, por exemplo, que a jogada vem lá de trás, faz muito mais sentido do que aqueles contra-ataques ridículos contra o Inter. Dá para dizer também que hoje a bola conseguiu entrar. Hoje o Everaldo, enfim, acertou o que a gente nem esperava dele, né? Mas o Fluminense precisa de um atacante que faça o que o Everaldo fez hoje. Não acho o Everaldo confiável, acho o Everaldo tudo de ruim, continuo achando. Mas hoje o Everaldo conseguiu acertar muito as finalizações, conseguiu fazer boas paredes, enfim, eu acho que até nesse quesito ele tá tentando fazer um pouco mais, mas de qualquer forma, o Fluminense precisa trazer um jogador, tá? Não é pretexto para manter o Everaldo. Enfim, de qualquer forma, hoje a proposta do Renato conseguiu, que ele tentou botar em prática em alguns outros jogos, de uma velocidade maior, tentativa de velocidade, ter o acerto de finalização. Eu vou até ver quantas finalizações o Fluminense acertou, porque eu acho que não foram muitas no gol. A internet hoje tá terrível, eu não vou conseguir ver. Ai, meu Deus. Foi. Vamos ver aqui no gol, finalização no gol. O Fluminense foram 3. O Inter foi 2. Eu tentando me lembrar outra. Enfim, não vou lembrar, mas pontaria também não foi muito além do que a gente esperava, mas fora de casa as oportunidades são menores. Então acho que dá pra ponderar isso. Eu acho que o primeiro tempo a defesa estava mais exposta, não gostei. O gol do Inter me incomoda bastante. Passe vertical que entra mais uma vez. O rebote, a tosqueira, o Guga perdido na marcação. O meio-campo errando também na marcação. A marcação do Fluminense é muito frouxa. Mas o que dá para destacar de positivo é não levou gol de bola aérea. Teve cabeçada, acho que teve uma cabeçada perigosa que acho que foi o Vitor Gabriel cabeceou para fora. Desculpa. Então, não foi muito além. Pelo menos a bola aérea conseguiu evoluir, que era uma aberração, né? Tomou gol todos os jogos desde que voltou. Enfim, eu acho que é uma atuação consistente, uma atuação boa. Não vou dizer também que foi uma atuação brilhante, mas eu acho que foi o suficiente. Porque o Inter também não levou um perigo tão grande assim. Eu não consigo lembrar de chances claríssimas assim de cabeça do Inter. Até para olhar aqui, grandes chances, um para cada lado. Então é isso mesmo, é mais ou menos o que eu pensei. Não foram muitas grandes chances assim pro Inter, não. O Inter também, eu não acho que tenha jogado um jogo muito bom, tal qual o Palmeiras jogou muito mal contra o Fluminense, mas o Palmeiras conseguiu vencer por falhas individuais. Então acho que hoje talvez a atuação se assemelhe um pouco à do Palmeiras, mas contra o Palmeiras o Fluminense jogou, quer dizer, errou demais
entregou. Hoje eu não senti isso. Senti também jogadores mais dedicados, o meio campo correndo mais. E o meio campo correndo mais fez com que o time conseguisse se desenvolver mais. Eu acho que a boa partida do Fluminense também passa muito pelo meio de campo. Conseguiu anular o que o Inter tem de bom e conseguiu ser mais dinâmico, conseguiu morder mais. Martinelli saiu no segundo gol também, uma belíssima jogada dele. Então acho que dá pra gente destacar isso. E falar do melhor em campo pra mim. Everaldo? Não. O Kevin Serna. Porque ele foi um desafogo contra o Bernabé, que eu falei que para mim é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. O Kevin Serna deitou em cima dele. O Kevin Serna conseguiu jogar muito bem. Por algum motivo ele era sacado pro Canóbio, que na minha cabeça faz sentido nenhum, e hoje comprovou mais uma vez que não faz sentido. O Canóbio fez uma partida assim, taticamente muito boa, vou dizer assim, mas com a bola é assustador. Enfim, é um jogador que tem espaço para finalizar e finaliza fraco, lembrei. Chutezinho fraco do Canóbio, que ele corta pro meio, chuta fraco, o goleiro encaixa. Rocher. Então é isso. O Canóbio é isso aí. É um ponta que os pontos positivos dele são marcação e força. Talvez velocidade, enfim. Você pode falar de velocidade e marcação. Então acho que é mais ou menos esses os atributos do Canóbio. Enfim, venceu. Não vou dizer que convenceu, mas eu acho que foi uma vitória para tentar voltar a ter moral, para tentar em que o moral da equipe volte a ser melhor, porque a confiança estava lá embaixo, o time estava jogando muito mal, não parava de perder. Quer dizer, na realidade, as partidas muito ruins, eu acho que foram contra o Flamengo e contra o São Paulo. Mas contra o Cruzeiro, eu acho que foi um primeiro tempo ruim. O segundo tempo, eu acho que foi bom, mas devido às circunstâncias. E o jogo contra o Palmeiras, eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, assim. O bom. E o segundo tempo foi mediano para ruim. Então acho que dá pra gente pontuar que o primeiro tempo do Fluminense foi bom hoje, apesar das deficiências defensivas. E o segundo tempo acho que foi até bem controlado. Faltou a qualidade para finalizar, mais uma vez, que se tivesse, provavelmente levaria mais perigo, ou provavelmente faria 3-1 e mataria o confronto, talvez. Enfim, encaminharia bastante. Mas, de qualquer forma, as contratações urge a necessidade de contratações. Enfim, Santi Moreno surgiu a possibilidade, Nestroça e o Vitinho deram uma esfriada, o Lucas Ribeiro também não sabe qual é o pé da negociação, aí tem especulação de Nino, espero muito que não seja cortina de fumaça, porque o Freitas é um zagueiro horroroso e os outros dois são assombrosos, então acho que o Nino com o Thiago Silva seria uma dupla que acho que até o próprio Thiago Silva mereceria, entendeu? Um jogador mais de qualidade ao lado dele no Fluminense, coisa que não teve. Então acho que seria muito interessante. Mas enfim, o saldo é positivo, felizmente. O Renato vence o Inter mais uma vez, eu acho que eu até comentei isso no outro vídeo. O retrospecto do Renato contra o Inter é uma loucura, e hoje, mais uma vez, isso repetindo, uma loucura, o retrospecto do Renato contra o Inter. Eu acho que ele tem uma derrota pelo Fluminense contra o Inter. E o resto acho que é tudo vitória. Eu acho que ele tem uma derrota, um empate, o resto é vitória. Uma insanidade. Muitas vitórias contra o Inter. O Fluminense fez a dobradinha no Beira-Rio e venceu as duas. Se tudo der certo, que vença as outras duas que faltam. A outra na Copa do Brasil e a outra no Maracanã. Torçamos pra isso. E não teve o vídeo do senhor Mário Bittencourt falando que o elenco é bom pra caralho, né? Ainda bem, porque eu não aguentava mais ver aquele vídeo me consumia. Enfim, foi o que eu falei, eu ia botar aquele vídeo até voltar a vencer, pelo que eu me lembro. Voltou a vencer, a gente tentar abolir aquele vídeo, ou volta só quando tiver alguma coisa que irrite bastante. E o próximo jogo contra o Grêmio, incrível, né? Fazendo dobradinha, Grenal. Inter agora, Grêmio depois, Inter de novo. Esperamos que seja uma virada de chave positivo para que a gente consiga voltar a vencer e que venham contratações. Um 9, um 10, um ponta, enfim, um zagueiro. Então acho que essas 4 posições são inegociáveis. Tem que vir. E tem dinheiro. Não sei se encaixa agora, mas tem dinheiro que tá chegando. Contratação é parcelada. Então, na minha visão, não tem muita desculpa. Eu acho que tem que agir no mercado. E se não tem capacidade de fazer aportes grandiosos como o Fluminense merece, então sinta-se incapaz, sai da gestão, enfim, traga alguém que seja profissional, alguém que tenha um investimento, mas não arrume desculpas de que não tem dinheiro. Essa eu acho que é o X da questão. Esse é o X da questão. Enfim, próximo contra o Grêmio, em casa.
Tudo é certo, o Fluminense volta a vencer. É isso então, galera. Valeu, tamo junto. Se inscreve, deixa o like e até a próxima. Valeu!